Meu povo, boa noite, tudo bem? A vitória do Racing sobre o Cruzeiro por 3-1, até com um gol no último lance do jogo, até faz parecer que o Cruzeiro teve mais vivo, e de fato em algum momento do jogo esteve, do que mereceu pela final que fez contra o Racing. Tomou 2-0 com 20 minutos do primeiro tempo, poderia ter sido 3 se não fosse um impedimento muito ajustado ali, que teve um gol do Racing anulado. E eu não fico surpreso com os primeiros 20 minutos nem do Cruzeiro nem do Racing. Depois o Racing acho que recuou demais, respeitou muito o Cruzeiro, porque é normal também que se faça isso, e o Cruzeiro conseguiu reagir no jogo, com o gol do Caio Jorge no segundo tempo. O que me pareceu durante toda a semana, e quando você ia acompanhando notícias do Racing e do Cruzeiro, era que existia, e os jogos também, a postura dentro de campo e o ambiente fora, é que existia um espírito muito maior no Racing do que no Cruzeiro, para essa final de Sul-Americana. De que era um time que sabia o que queria, como queria fazer, e da importância e relevância que tinha esse jogo. O Racing entrou para jogar uma final, sabendo como atacar o Cruzeiro, como defender, onde defender, como marcar em cima e tal, e o Cruzeiro não entrou para jogar uma final. Os primeiros 30 minutos de jogo do Cruzeiro não são de um time que está jogando uma final de campeonato. Ainda mais se é uma final de campeonato internacional que o Cruzeiro não jogava há 15 anos, né? Desde a final da Libertadores de 2009, quando perdeu do Estudiantes. Então, eu sei que quando um time perde e outro ganha, se busca, especialmente numa final, primeiro que às vezes não se percebe os méritos do outro lado, a gente acha que só um time perdeu, normalmente só o nosso time perdeu, e a gente não percebe também, e a gente às vezes tenta achar muita explicação técnica para a coisa. Porque taticamente, porque não sei o que e tal, e às vezes tem algo de postura, de espírito, muito importante. E eu via isso antes do jogo, fiz um vídeo durante a semana falando isso, que eu percebi uma diferença de postura do Racing do Cruzeiro no último mês, talvez, quando o Racing tirou o Corinthians e que embalou e que se sentiu muito confiante, algo que não acontece com o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time de cabeça baixa há alguns meses, desde aquele 3-0 no Botafogo, que o time, depois daquilo ali, desandou. O Cruzeiro é um time de cabeça baixa, sem confiança. A mudança de técnico e de, basicamente, filosofia e DNA de futebol no momento decisivo da temporada, eu acho muito difícil de entender isso também, e eu acho que quem contrata um técnico, demite outro, quem monta um elenco como o Cruzeiro montou no meio da temporada, deve ser cobrado também. O diretor de qualquer empresa, quando toma uma má decisão, ele é cobrado depois pela diretoria. Eu acho que isso também deveria acontecer no Cruzeiro. Acho que não vai acontecer com o Alexandre Matos e muito menos com o dono, né, que é meio que Deus Nosso Senhor do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Mas eu acho que sim, deveriam ser cobrados as cabeças pensantes por trás do segundo semestre do Cruzeiro. Enfim, a postura foi muito ruim, porque eu acho que o time não estava confiante no que fazia dentro de campo. O campo interfere no espírito, nisso de como que o time vai entrar em campo. E acho que os jogos do Cruzeiro recentes, nem tão recentes assim, os jogos do Cruzeiro nos últimos 3 meses, mostram que é um time sem confiança. Um time que foi se desfazendo durante a temporada, perdendo tudo que ele tinha de bom para virar o que virou. Essa postura foi, para mim, crucial, para que com 2-0, com 20 minutos, se transformasse em outro jogo. O Cruzeiro teve uma outra boa chance e tal, uma bola do Vidalba no final do primeiro tempo. No segundo tempo, depois do gol do Caio Jorge, teve um pouco mais de presença no campo de ataque. Mas a sensação que eu tive é que o Racing, mesmo se o Cruzeiro empatasse, e aí claro que o mental pode virar para cá e para lá, mas que o Racing seria campeão e conseguiria em algum momento voltar para atacar e atacar bem, e quanto apertasse o Cruzeiro, seria necessário para ser campeão. Tem algo que eu já falei também algumas vezes nos vídeos que eu faço comentando alguma coisa do Cruzeiro, que é uma mudança que para mim foi muito importante para piorar o time durante a temporada, que foi a saída do Lucas Silva. Não acho que o Lucas Silva seja o melhor jogador do Cruzeiro, nem do meio-campo do Cruzeiro, mas ele tem algo que os outros não têm, que é a leitura de jogo e pausa. De vez em quando no futebol, se você só corre toda hora, você tira o elemento surpreso, você perde a aceleração e você perde o ritmo do jogo, o controle do jogo. E o Lucas Silva dá pausa, dá sentido para o jogo, ele entende o jogo. De vez em quando ele é lento? Mas faz parte da pausa também. A saída do Lucas Silva nos últimos meses, eu acho que tirou sentido do Cruzeiro, tirou coerência do Cruzeiro. Boa saída de bola, presença no campo de ataque. O time que foi bem na primeira parte do Campeonato Brasileiro tinha muito dessas coisas, e o time que vai mal na segunda parte não tem essas coisas. Não tem pausa, não tem presença no campo de ataque, não tem volume de jogo, e o Lucas Silva ajudava a dar tudo isso.
ao Cruzeiro. O Wallace saiu depois de 30 minutos e tem uma estatística que eu acho interessante. O Wallace perdeu 5 bolas em 30 minutos. O Lucas Silva perdeu 7 em 70. Né? Porque assim, o jogo tem 100 minutos, teve 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 6 no segundo, mas depois o gol do Racing foi só comemoração. O jogo teve 100 minutos. O Lucas Silva jogou 70, o Wallace 30. O Lucas Silva perdeu 7 bolas e o Wallace perdeu 5. O Wallace perdeu uma bola a cada 6 minutos, o Lucas Silva uma bola a cada 10. Continuidade no jogo, fazer o time girar, continuidade e fazer o time não perder a bola e ter volume. Fora o erro do Wallace no primeiro gol do Racing, que eu acho que nem deve ser tão culpado assim, porque a bola foi para cá, foi para lá, foi um cruzamento que acabou encobrindo o Cássio. Mas eu acho muito contraproducente, assim, muito incoerente, que um time treinado pelo Fernando Diniz, que tem como uma das bases do seu jogo atrair o rival para o seu campo de defesa, para que a partir de sair jogando bem você tenha espaço para correr na frente, que esse time tem um jogador que sai jogando tão mal como o Wallace e que abra mão de um jogador especialista em passe como o Lucas Silva. Não só em passe, mas como em proteger, orientar o corpo. Então, me parece uma grande incoerência do Fernando Diniz, uma opção como essa numa final de campeonato contra um rival que aperta a saída de bola, como o Racing fez até construir a vantagem por 2-0. Então, Fernando Diniz chegou e não melhorou o time, ganhou 2 de 11 partidas que ele comandou o Cruzeiro. Tudo bem que tiveram alguns jogos de time reserva, né? Atlético Paranaense, Corinthians, o que eu também acho errado, abrir mão do Campeonato Brasileiro. Agora tem que fazer conta no Campeonato Brasileiro para ficar pelo menos entre os 7 e se classificar para a pré-Libertadores do ano que vem. Ah, mas estava priorizando a Sul-Americana. Você não sabe se você vai ganhar um torneio de pontos corridos, torneio de mata-mata. Torneio de pontos corridos, pelo menos você sabe quantos jogos tem pela frente e quantos pontos você precisa. Que você tire um titular aqui e ali de vez em quando, que você vá rodando o elenco, ok. Que tire os 11 titulares dos jogos, eu não faço... Não é algo que só o Fernando Diniz faz, é algo que se faz no Brasil e eu não consigo entender. Como, por exemplo, jogou contra o Corinthians sem nenhum titular, esse time perdeu ritmo para a final, entrou como entrou, talvez tivesse jogado no meio de semana, tivesse entrado com uma postura diferente. Outros 2 detalhes do jogo. Muito mau jogo do William. O William errou 1 a cada 3 passes que tentou. O William teve um aproveitamento de passe de 67%. É muito baixo mesmo. Eu não sei se eu tenho aqui, eu diria que sim, fácil para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Vou mostrar como diferença o Marlon, né, que é o lateral do outro lado. O Marlon teve um acerto de passes de 93%. O Marlon acertou 41 de 44 passes. O William 37 de 55. Só para pegar lateral é lateral, né? Então, não dá para um jogador como o William, numa final de campeonato, errar 1 a cada 3 passes. Especialmente um defensor, um construtor de jogo, alguém que é tão importante, praticamente o que ia nele virava a bola do Racing. Foi muito mau jogo do William. O Verón tocou na bola 24 vezes. O Matheus Henrique, que não é muito certo comparar, mas basicamente seria o Verón pela direita e o Matheus Henrique pela esquerda, né? Matheus Henrique tocou na bola 66, tocou muito mais na bola do que o Gabriel Verón, mas o Gabriel Verón deu 2 passes importantes. E o Matheus Pereira foi o jogador de toda a partida que mais passes deu. Ele deu 68 passes. Do campo de ataque do Cruzeiro, ele foi o jogador que mais participou. Teve muitas participações com a bola também. Onde que eu... Não sei se eu consigo achar isso fácil aqui, acho que não. Mas enfim, o Matheus Pereira foi o jogador que melhor participou, que mais vezes participou, embora não tenha sido decisivo, não tenha conseguido achar um passe, uma finalização, mas pelo menos ele tentou dar ritmo para o jogo. Tem algo que é curioso, eu já tinha falado também durante a semana. Desde aquele 3-0 no Botafogo, o Cruzeiro jogou 22 vezes. 11 com o Seabra, 11 com o Diniz. O Matheus Pereira participou de 4 gols nesses 22 jogos. Ele não jogou os 22, ficou fora alguma partida e tal, mas ele participou de 4 gols em 22 jogos. A queda do Cruzeiro também passa pela queda do Matheus Pereira, do seu melhor jogador, e a dificuldade dele de participar bem dos jogos como ele estava participando antes. Para vocês terem ideia, antes dessa sequência pós-Botafogo, ele tinha 8 gols e 5 assistências, contando só o Campeonato Brasileiro e Sul-Americano, nem estou contando o Campeonato Estadual. E depois disso, em 22 jogos, só 4 assistências. Caiu muito o Matheus Pereira e claro que o Cruzeiro sente a falta dele. A boa notícia da final da temporada é a recuperação do Caio Jorge, né?
Fez aí 4 gols e uma assistência nos últimos 5 jogos que ele participou. Enfim, para mim deu a lógica, era lógico que o Racing ganhasse, porque hoje é melhor time que o Cruzeiro, está no melhor momento que o Cruzeiro, está mais confiante e sabe muito melhor o que quer fazer dentro de campo. Tenho a impressão que o Cruzeiro não confia no que ele está fazendo, que os jogadores não têm certeza do que eles estão fazendo, que eles não confiam naquilo. Pode ter discursos diferentes, acho que os jogadores, especialmente da porta para fora, claro que vão defender o treinador, só faltava também não defender, tem que fazer isso mesmo, mas eu tenho a sensação de que eles não estão confiando e não estão confortáveis com o que eles estão fazendo. Trocar o Fernando Seabra, e eu falei no momento que trocou, eu acho que era certo. O time vinha de 3 vitórias em 11 jogos, não estava jogando bem, a chegada dos reforços piorou o Cruzeiro, piorou. O time perdeu ritmo, o time perdeu conjunto, alguma coisa aconteceu ali dentro. O Caio Jorge agora está indo bem, o Matheus Henrique foi bem desde o início, mas o Wallace, por exemplo, acho que tirou esse equilíbrio do meio campo, e o Cássio, por mais que seja muito bom também, teve os seus momentos, especialmente com a bola nos pés, né, que às vezes não são tão bons, mas pô, o Cássio, na verdade, não muda tanto a forma do time jogar, e embaixo das traves ele é bastante bom, embora o Anderson estivesse bem também, né, o Anderson, enquanto jogou como titular, foi bem. Mas a chegada de tantos jogadores e a tentativa de encaixar eles, mais o Lautaro Dias e tal, a saída do Arthur Gomes, enfim, foi desequilibrando esse time. Acho que a troca do Seabra era correta, mas não a chegada do Fernando Diniz. O Fernando Diniz não é técnico por perfil, não por qualidade, mas por perfil, de assumir time em reta final de temporada, porque ele mexe em coisa demais. Às vezes você precisa de muita coisa na sua casa, mas tem que começar pelo básico, sabe? O Fernando Diniz, a primeira coisa que ele faz é derrubar a casa e começar a construir de novo. E acho que não era isso que o Cruzeiro precisava para um momento decisivo. Não sei se o time piorou, talvez sim, mas certamente não melhorou. Certamente não melhorou. A questão é que quem contrata e toma as decisões não vai ser cobrado, e eu acho que deveria, né? Especialmente o Alexandre Matos. Mas enfim, justa a vitória do Racing, o torcedor do Cruzeiro ainda vai esperar um pouco, o que é normal para comemorar um título importante, vindo de onde o Cruzeiro veio. O Cruzeiro não veio da segunda divisão há 2 anos, o Cruzeiro veio do fundo do poço e está tentando se reconstruir como instituição, voltar a ser respeitado, a se entender como grande clube. Essas coisas realmente passam por um processo que poderia ter sido acelerado esse ano, porque futebol, às vezes, as coisas acontecem mais rápido. Mas dentro da expectativa que se tinha para o Cruzeiro, no início do ano, era um campeonato brasileiro sem sustos e, quem sabe, brigar lá em cima. Sempre brigou lá em cima, não tomou susto hora nenhuma. E na Sul-Americana veio até onde dava, deu para ir até a final. Então é que se gerou uma expectativa, e é claro que tem que se gerar expectativa pelo tamanho do clube, você não pode se contentar com pouco, de que seria um ano muito bom. Se for para Libertadores, ainda é um muito bom ano, mas sem título, que é o que mais vale no futebol. Então, tá mais ou menos dentro do planejado, do normal, para um time que está se reconstruindo, para um clube que está se reconstruindo, mas esse ano, quando parou de subir, andou muito para o lado e andou alguma coisa para trás também. Enfim, meu povo, é isso daqui que eu achei de Cruzeiro e Racing. Boa noite para vocês e boa semana.